Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos coloque dentro do Imaculado Coração de nossa Mãe Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convidamos o nosso Santo Anjo da Guarda para estar conosco, para nos conduzir neste caminho de mergulharmos na Palavra de Deus, na doutrina da Igreja. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Olá, caríssimos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Graça e paz a cada um, a você e a sua família. A comunidade Ruá se alegra em acolher você em mais uma sexta-feira de pregação. Lembre-se, depois que você assistir aqui, compartilhe com o máximo de pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e também não esqueça de curtir, deixar o seu like aqui, que ajuda a comunidade a alcançar mais e mais pessoas para juntos podermos viver a catequese segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja do Nosso Senhor. O tema da pregação desta semana está em Joel capítulo 4, versículo 10. Mesmo o enfermo diga, eu sou guerreiro. Às vezes as pessoas confundem essa palavra achando que é uma proclamação da pessoa. Mesmo enfermo, eu sou guerreiro. Não, isso é uma exortação profética e você vai entender porque nós vamos mergulhar nessa palavra. Mesmo o enfermo, diga, eu sou guerreiro. Então já vai comigo aí na palavra de Deus. Olha, nós vamos mergulhar na Sagrada Escritura. Eu vou usar, além do catecismo, como sempre, a Bíblia da tradução de Jerusalém e a Bíblia da tradução Ave Maria, tá bom? Nós vamos fazer um estudo, uma pregação profunda para você que está aqui mais uma vez conosco, você que chegou hoje pela primeira vez aqui no canal da Comunidade Ruá, que você possa realmente mergulhar conosco nesse nosso carisma que é ser um sopro de vida no mundo. Vamos lá, Joel capítulo 4, versículo 1. Vamos começar do versículo 1. Pois eis que naqueles dias e naquele tempo, quando eu mudar o destino de Judá e de Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei em processo contra elas, por causa de Israel, meu povo e minha herança. Porque os dispersaram entre as nações e repartiram a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo. Trocaram jovens por prostitutas. Venderam donzelas por vinho e beberam. Mas vós, Tiro, Sidônia e todos os distritos da Filisteia, que sois para mim, quereis vingar-vos de mim? Mas se tirardes vingança contra mim, logo farei recair a vingança sobre vossas cabeças. Vós que tomastes minha prata e o meu ouro, vós que carregastes para os vossos templos os melhores tesouros, vós que vendestes os filhos de Javá, os filhos de Judá e de Jerusalém, para afastá-los de seu território. Eis que eu os arranco do lugar onde vós os vendestes, e farei recair vossos atos sobre vossas
cabeças. Venderei vossos filhos e vossas filhas pelas mãos dos filhos de Judá, e eles os venderão aos sabeus, a uma nação longínqua, porque o Senhor falou. Pare aí no versículo 8 e vamos entender o que está acontecendo aqui. A Bíblia Ave Maria vai trazer para nós, ali no início do livro do profeta, comentário de alguns exegetas. Quem são esses? Aqueles que interpretam os escritos sagrados. Vai trazer então que Joel, ele está aqui num período pós-exílio. Que exílio? Exílio babilônico. Quando o povo estava exilado na Babilônia. Quem? Que povo? O povo de Deus. A Bíblia Ave Maria então traz para nós uma realidade pós-exílio. Já a Bíblia de Jerusalém traz um comentário no seu rodapé para nós que ali em torno aproximadamente do ano 600 antes de Cristo havia ainda pela fala, por essa luta, essa guerra que estava aqui sendo realmente declarada por Deus contra os seus inimigos, ali com relatos de situações de alguém exilado, de alguém que está fora. Por que exilado? Aqui o povo estava fora de sua terra. Aqui o povo foi levado cativeiro, estava preso em outro lugar, fora da terra onde Deus preparou, onde Deus separou. E nós precisamos entender que aqui existia literalmente uma guerra acontecendo. Uma guerra santa. Vai comigo no versículo 9. Proclamai isto entre as nações. Preparai uma guerra. Concitai os fortes. Que se aproximem, que subam todos os guerreiros. Deus está convocando aqui, através dessa profecia, através da boca do profeta ao povo, realmente uma guerra. Que tipo de guerra? Uma guerra santa. Hoje nós vemos um mundo, principalmente uma posição muitas vezes da igreja, muito pacifista. Não de paz. Vamos entender a diferença do que eu quero dizer para vocês. A igreja, ela promove a paz, mas Jesus, ele veio dizer que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer o que é divisão. O que Jesus quis dizer com isso? Que realmente ovelhas e cabritos, mesmo que vivam juntos, mas elas não são iguais. Mesmo que o joio e o trigo cresçam juntos, no final, quando vai se aproximando a colheita, vai dizer o Senhor nas suas parábolas que o joio ele vai se diferenciando realmente do trigo e o trigo do joio. O Senhor está proclamando uma guerra, que se aproximem, que subam todos os guerreiros. Versículo 10. Forjai de vossas relhas espadas e de vossas podadeiras lanças. O povo estava escravo, trabalhando. Deus está falando dessa dor, desse instrumento da sua escravidão. Façam armas para mim. Façam armas para guerrear em meu favor. Versículo 10b. Que o fraco diga: eu sou um herói. Na Bíblia, na tradução da Ave Maria, versículo 10 vai dizer: os vossos arados transformai-os em espadas e as vossas foices em lanças. Mesmo o enfermo diga: eu sou guerreiro. E eu quero diferenciar aqui essas duas traduções maravilhosas, que é a tradução da Bíblia Ave Maria. O enfermo diga: eu sou guerreiro. Na tradução de Jerusalém, que eu costumo dizer para vocês, ela é considerada mais fidedigna aos escritos, por isso na teologia nós estudamos com a Bíblia de Jerusalém. Diz: mesmo o fraco, que o fraco diga: eu sou um herói. Então, o enfermo está fraco. Toda pessoa que está fraca está doente.
Todo guerreiro é um herói. E todo herói é um guerreiro. Essa tradução, podemos dizer assim, poder confrontar essas duas traduções é maravilhoso no nosso estudo de hoje, na pregação de hoje. Versículo 11 diz assim: apressai-vos e vinde depressa para o auxílio. Todas as nações dos arredores, reuni-vos lá. O Senhor faz descer os teus heróis. Guarda isso aqui, tá? Na tradução de Jerusalém, o Senhor faz descer os seus heróis. Na Bíblia da Ave Maria, ó Senhor, fazei descer ali os vossos valentes. Isso é de uma riqueza tremenda, porque aqui vai deixando claro para nós a comunhão da igreja. Porque quem são esses heróis? Quem são esses valentes que descem em auxílio ao povo? Os santos anjos. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 954, quando ele diz para nós que a nossa igreja ela tem 3 estados: a igreja triunfante, o céu; a igreja padecente, o purgatório; e a igreja militante, nós que estamos aqui nessa terra militando, lutando, nós recebemos o auxílio desses heróis valentes que descem. Então há uma guerra estabelecida. Isso aqui anuncia para nós, além de Deus declarar uma guerra. E por que Deus declara essa guerra? Porque o povo estava sendo humilhado. Ah, mas os humilhados serão exaltados. É outro contexto. Ali o nome de Deus estava sendo ofendido pela humilhação do seu povo. Pela humilhação do povo de Deus. Então Deus ele cansa daquilo e Deus ele declara guerra e envia os anjos para auxiliar o povo e falar para o povo: levanta dessa sua escravidão, dessa sua dor, pega aí os arados, pega as foices, façam espadas. Façam espadas quer dizer o quê? Da sua dor, da sua escravidão, transforma em arma para combater em meu favor. E nós podemos fazer isso no mundo que nós vemos hoje, que hoje também nós vemos uma guerra. Nós vemos uma guerra. Meus amados, o parágrafo 2259 do Catecismo da Igreja vai dizer que o homem, por causa da marca do pecado original, e ali onde Caim derrama o sangue de Abel, ali o homem cria literalmente uma inimizade ao seu semelhante. Então o Catecismo da Igreja está dizendo o quê? Que o homem é inimigo do seu semelhante. Meus amados, quando nós somos como homem inimigo do seu semelhante, quem forma o corpo de Cristo somos nós. É o que São Paulo fala em 1 Coríntios 12, em Romanos capítulo 12, nós formamos o corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo do Senhor. Essa igreja é militante. Então quando nós entendemos que, assim como espiritualmente tem os demônios, que são os inimigos, que combatem para que as pessoas não saiam, ao sair daqui, desse mundo, não conquistem a igreja triunfante, assim como os anjos auxiliam, assim como os heróis valentes de Deus vêm e auxiliam o povo nessa luta, os demônios também têm os seus soldados humanos aqui nessa terra. E existe uma luta. Ah, Mateus, não, a igreja não tem inimigos. Sim, a igreja tem inimigos. Tanto que São Maximiliano Maria Kolbe, quando ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, a consagração à Nossa Senhora, o final da consagração à Nossa Senhora nós rezamos todos os dias na comunidade Ruá. Consagramos a Nossa Senhora, pedimos para ela rogai por nós, Santa Mãe de Deus. E vai dizendo que nós precisamos compreender que a igreja tem os inimigos.
os inimigos da igreja. Ele escreveu isso no final da consagração. Então existem os inimigos da igreja, existem os inimigos do povo de Deus e nós não podemos realmente tampar os olhos a isso. Essa declaração de guerra, versículo 9, proclamai isto entre as nações, preparai uma guerra, concitai os fortes, que se aproximem, que subam todos os guerreiros, forjai de vossas relhas espadas e de vossas podadeiras lanças, que o fraco diga eu sou um herói, que o enfermo diga eu sou um guerreiro. Antes de Deus declarar essa guerra, Deus faz uma promessa. E aí a gente vai entender da onde vem a força do povo de Deus e quem conduz o povo de Deus. Os anjos vêm em auxílio, mas há uma presença de Deus que nos conduz e nos dá força, que levanta o exército. Vira a página para trás aí, vai no capítulo 3, do profeta Joel. Depois disso, versículo 1 do capítulo 3. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os escravos e sobre as escravas naqueles dias derramarei o meu espírito. Porém sinais nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o dia do Senhor, grande e terrível. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando nós falamos de luta, quando nós falamos de guerra e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, me lembra uma frase de Santa Joana d'Arc, que ela dizia que o povo de Deus vai e luta em nome de Deus. Se eles estão lutando em nome de Deus, Deus lhe dará a vitória. Ela foi martirizada com 19 anos. Lutou literalmente, corpo a corpo. Hoje, nós não vivemos uma guerra como o povo de Deus viveu na Sagrada Escritura. Nós não vivemos uma guerra como já foi vivida várias vezes ao longo da história da igreja. Nós temos aí a Batalha de Lepanto, quando o Papa Pio V teve a visão, porque os turcos estavam subindo com um número bem maior nos seus navios, subindo para tomar a Europa, para tomar Roma, para acabar com a igreja. O Papa não estava perto da batalha, mas Deus concedeu a ele a graça de uma visão da batalha. E ele viu o povo de Deus ali, aqueles cavaleiros da igreja, vencendo os turcos. Mas ele deixou claro que aquela vitória estava vindo pelo rosário que estava sendo rezado por ele e por todo o povo de Deus. Por isso que o dia 7 de outubro, quando se falava da Batalha de Lepanto, nós celebrávamos Nossa Senhora da Vitória, que depois virou Nossa Senhora do Rosário. Hoje nós ainda não vivemos como os nossos antepassados na igreja, como os nossos irmãos que nos antecederam na igreja, uma batalha corpo a corpo, não de maneira geral. Em alguns lugares acaba se vivendo através do martírio. Nós não vivemos, mas nós vemos uma batalha, um martírio diferente, não derramando sangue. Mas quantas vezes nós somos martirizados no nosso trabalho pelo nosso posicionamento? Somos excluídos. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nas reuniões familiares, somos excluídos. Nós vamos vivendo
um martírio também. E quando nós falamos de martírio, nós temos São José Sanches del Rio, aquele jovem, podemos falar adolescente, que foi perseguido pelo seu próprio padrinho. Quando aconteceu aquela revolução comunista no México, e ele tinha que negar o nome de Cristo, ele não negou o nome, sofreu um martírio terrível, teve seus pés cortados, a sola dos seus pés arrancadas, e ele sempre declarava: viva Cristo, o Rei. Uma frase dele que ele deixa para nós, que ele deixou para nós: quem és tu se és incapaz de morrer por aquilo que crês? Você não pode deixar de dar a vida. Se você não está derramando sangue, mas às vezes esse martírio, podemos dizer, incruento, sem derramamento de sangue, que nós vivemos na sociedade de hoje, por sermos cristãos. O Senhor também está nos convocando para uma guerra. Todo aquele que invocar esse nome do Senhor será salvo. Mas o soldado precisa entender que antes de convocar para a guerra, o Senhor promete que vai derramar o Espírito Santo. Eu quero dizer para você, você tem convivido com o Espírito Santo? Você tem convivido? Padre Jonas, nosso saudoso Padre Jonas, grande profeta dos nossos tempos, que cremos que um dia será declarado santo da igreja. Padre Jonas dizia que a primeira coisa que ele fazia quando ele acordava, antes de levantar da cama, ele dizia: bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje? Você quer combater em nome de Deus? Não cometa o erro que vários irmãos cometem aí pela internet, querendo combater só por argumento, querendo combater só por conhecimento, brigando entre católicos, quem é mais católico, quem é menos católico, quem é mais santo, quem é menos santo, quem está certo, quem está errado. Quando a pessoa começa a brigar por quem é mais santo, quem é mais certo, quem é mais católico, quem é mais errado, você pode ver que não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai fazer você lutar a luta certa, a luta que é vontade de Deus, não a luta de egos, como nós vemos nas redes sociais. Lutas por ego, quem lacra mais, quem dá a última cartada, quem sabe mais, quem é mais tradicional, quem é mais avivado, quem é mais carismático. O Espírito Santo não pertence a nenhum movimento. Você com seu movimento, com a sua pastoral, você tem que entender que o Espírito Santo, o clamor, a moção do Espírito não pertence ao movimento. Pelo contrário, todos os movimentos pertencem ao Espírito Santo, porque é o Espírito que conduz e santifica a igreja, que é o corpo místico de Cristo. Não comece o seu dia, não faça nada sem o Espírito Santo, porque é nesses dias. E aí você fala assim: mas Mateus, essa guerra, você não pode fazer uma leitura assim alegórica da Sagrada Escritura. Não, meus amados, é claro qual era a profecia de Joel, e isso é tão real que se depois você ir lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja reunida, quando a igreja sai do cenáculo e começa a anunciar na língua materna de cada um que estava ali, vindo de uma nação reunida ali em Jerusalém, vindo de um canto reunido em Jerusalém, o povo começou a dizer: eles estão bêbados. São Pedro chama todo mundo, faz a sua primeira pregação e converte nessa primeira pregação milhares. São Pedro diz: não, ninguém está embriagado de vinho doce, não. Porque olha a hora que é. Ninguém está embriagado aqui não.
Mas vou falar para vocês o que está acontecendo. E São Pedro vem e fala: se cumpriu hoje a profecia de Joel capítulo 3. Porque, meus amados irmãos, o que Jesus ele fez com a sua primeira vinda, com a sua paixão, morte e ressurreição? Ele declarou essa guerra e ele salvou o povo. Então foi o primeiro cumprimento dessa salvação que Deus promete, que vai resgatar o povo. Porque lançaram sobre o povo a sorte, trocaram jovens por prostitutas, versículo 3 do capítulo 4, venderam donzelas por vinho e beberam. Quem que faz esse resgate? Quem que cumpre a profecia? É Cristo com a sua vinda. Então essa profecia, ela se cumpre em dois momentos. A profecia do derramamento do Espírito Santo e essa profecia da guerra declarada por Deus. Ela se cumpre com a primeira vinda de Cristo, tanto que depois dali a igreja nasce. E essa guerra, ela começa. Você pega nos primeiros capítulos, você pega ali no capítulo 3, quando de Atos dos Apóstolos, São Lucas narra para nós que Pedro e João, em nome de Jesus, proclamaram a cura, o milagre na vida daquele coxo de nascença. Depois ali eles foram presos e foram açoitados pela primeira vez. Então ali começa o quê? A perseguição. Falei sobre a luta que a igreja sempre viveu na pregação de sexta-feira passada. Está aqui no canal, se você não assistiu, assista. A igreja sempre foi perseguida. Mas eu quero que você entenda que Deus, ele convoca o povo para formar um exército. E aí você fala, não. Aí às vezes alguém pode pegar e falar assim, não, o missionário está emocionado. Não, missionário, hoje Deus, Ele está dizendo para a gente aceitar o outro e vivermos em paz. Não. O catecismo da igreja, é claro. Parágrafo 2612. Não é opinião minha, é catecismo da igreja, 2612. A igreja faz memória da primeira vinda do Senhor e nós esperamos aqui na carne, humildemente. Essa carne humilde é o que o catecismo está dizendo nesse parágrafo 2612. Esperamos a segunda vinda gloriosa do Senhor. Mas vai dizer que os discípulos, nesse parágrafo, o catecismo diz que os discípulos, em comunhão com o seu mestre, esperam em oração de combate, para não cair em tentação. Então existe uma guerra espiritual e carnal. Todos os dias se levanta alguma coisa contra eu e contra você. Por que eu estou falando contra eu e contra você? Se levanta contra mim, contra você, melhor dizendo, contra nossas famílias. Porque nós somos igreja. Se levanta contra a igreja. O Papa faz um pronunciamento, aí vai a mídia secular, pega aquele pronunciamento, distorce, e olha, o Papa agora concorda com isso. A igreja mudou e a igreja concorda. Não concorda. A verdade de Deus, ela é imutável. Não porque se mudou as coisas. O que está acontecendo o cisma na Alemanha? Por que cisma? Porque a partir do momento que você discorda da fé guardada pela igreja, você se separou dela, cismático. Eu vivo e defendo. É o que São José Sanches
disse, se você não é capaz de lutar por aquilo que você crê, meu Deus, quem é você? E nós precisamos lutar por aquilo que a igreja crê. E essa luta, meus amados irmãos, ela não é contra quem está fora da igreja. Ela é muito maior, às vezes, por pessoas que estão dentro da igreja. Lobos vestidos em peles de cordeiro. Em todas as vocações, em todas as instâncias da igreja. Sempre existiu e sempre vai existir. Quem traiu Jesus? Foi um dos 12. E nós precisamos estar atentos. Atentos. Deus, ele levanta um exército. Deus, ele escolhe. E como que é esse exército que Deus escolhe? Primeira coisa que eu estava falando para você, que antes de convocar a guerra e o exército, Deus promete o Espírito Santo. Deus derrama o Espírito Santo. Aí você vai ver o que o profeta Ezequiel vai dizer em Ezequiel 37, que é a palavra, que é o rema, que é a palavra do carisma da comunidade Ruá. Nosso carisma é ser um sopro de vida no mundo. O que Deus faz? Deus manda o profeta profetizar sobre o vale de ossos secos. E o profeta profetiza, vem em espírito dos 4 cantos sobre esses ossos e fazei reviver. E vai dizer que eles se levantaram, mas eles não tinham espírito, fazendo lá, voltando à criação. Por que o Espírito Santo? O derramamento do Espírito Santo sobre nós restaura, vai ensinar a igreja a comunhão da criação, a graça da criação que foi literalmente roubada, perdida, destruída pelo pecado. Então por isso que nós precisamos do Espírito Santo para voltarmos a Deus. Por isso que São Paulo diz que ninguém pode chamar a Deus, Romanos 8, de Pai sem o Espírito Santo. Não tem como. Em João capítulo 16, Jesus ele diz, olha, sem o Espírito Santo não tem como, porque quem vai dar a vocês a consciência do que é certo e do que é errado é o Espírito Santo. Do que me ofende, do que não me ofende, é o Espírito Santo. Então, para ir para a guerra, para lutar em nome de Deus, eu tenho que saber por que eu estou lutando. O que é de Deus, o que não é de Deus. E sem o Espírito Santo eu não consigo isso. Clame o Espírito Santo na sua pastoral. Clame o Espírito Santo no seu movimento. Clame o Espírito Santo no teu casamento. Clame o Espírito Santo sobre a vida dos seus filhos. Nós vemos 2 dos meus meninos, tenho 3 meninos, não é menino, os 2 do meio, um vai completar 10 anos, o outro completou 8. Os meninos foram diagnosticados com TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. E eles, como diz o ditado popular, eles são ligados no 12. No 12 mesmo. E a gente briga, educa, puxa a orelha. Mas quantas vezes eu já abracei eles e sem falar, abraçava eles ou pegava na cabeça deles e falava, vinde Espírito Criador, vinde Espírito Criador, vinde Espírito Criador, porque o Espírito Santo, ele dá ordem às coisas, a ordem devida da criação. Por isso que Ezequiel 37, eles não tinham o Espírito e Deus sopra sobre eles, como em Gênesis 2, sobre a narina, o ruá, o sopro de vida. E ali Ezequiel 37 vai dizer que daí eles se firmaram sobre os pés um imenso exército. Então Deus, ele sempre vai convocando o seu povo e deixando claro que o seu povo é um exército. E eu vou falar um negócio para você, fazendo uma brincadeira aqui na frente da nossa casa de missão. Nós estamos próximo, do lado da Vila Militar, próximo de nós aqui mora um general do exército aqui da Brigada aqui de Dourados. E vai dizer que há muitos anos, né, servem o exército os meninos para cortar grama, pintar canteiro, né?
O exército de Deus, que Deus reúne, não é para você ser um cristão para pintar canteiro, nem ficar podando grama. Nós estamos em guerra constante. Por isso que tem que comer o rolo, por isso que tem que estudar, por isso que tem que ler o catecismo, ler a Bíblia, por isso que tem que rezar. Ah, mas eu tô fraco. Mesmo fraco, diga: eu sou herói. Herói do quê? Herói da fé. Mesmo o enfermo, diga: sou guerreiro. Ah, é porque eu estou passando por um monte de problema, por um monte de dificuldade. Ei, você precisa lutar, você não está sozinho. Nós temos uma causa. A nossa causa é o céu. E para ir para o céu, nós precisamos levar o máximo de pessoas para o céu. E nós precisamos lutar nesse exército de Deus, que é formado por nós aqui nessa terra e pelos anjos no céu, lutando também a nosso favor aqui na terra. Aí você fala: eu não sou digno. Ah, missionário. E quem sou eu? Pega comigo Miqueias. Vai em Miqueias capítulo 4, você vai ver qual é a visão do profeta, qual que é o oráculo do profeta, o que Deus fala através dele, de quem ele escolhe para o seu exército. Porque você pode estar pensando assim: não, Deus escolhe para o exército dele, não, os missionários, os cantores, os pregadores, o Dunga, um Rodrigo Ferreira, um Frei Gilson, um Padre Marcelo Rossi. Não, Deus escolhe, esses melhores, assim. Eu vou falar para você que todo mundo é igual, tá? E olha o tipo do povo que Deus escolhe para o exército. Pega comigo Miqueias, capítulo 4, versículo 6. Miqueias, capítulo 4, versículo 6. Naqueles dias, oráculo do Senhor, reunirei as estropiadas, os estropiados, congregarei as dispersas e as que maltratei. Farei, versículo 7, das estropiadas um resto, e das dispersas uma nação poderosa. E Yahvé reinará sobre elas, no monte Sião, desde agora e para sempre. E tu, torre de rebanho, o fel da filha de Sião, em ti entrará a autoridade antiga, a realeza da filha de Jerusalém. É muito lindo que Deus diz que como que é o exército dele? É formado pelos estrupiados. O resto. Se nós olharmos, Padre Jonas, numa pregação, quando ele prega sobre essa palavra, ele dizia que resto, se nós olharmos o significado mesmo, é algo que sobrou. Se você olhar de uma maneira mais pejorativa, é algo ruim, que ninguém quis. O resto sobrou. Sobrou. Estropiados, aqueles que estão literalmente lascados, arrancado pedaços. Deus no exército dele, ele não escolhe os melhores. Ele faz daqueles que ele escolheu os melhores para levantar o seu povo. Ele não escolhe os melhores. Ele faz melhor. Ele faz daquele que ele escolheu o melhor. Não o melhor contra o outro, mas o melhor para vencer a ele mesmo. Deus te faz melhor para vencer você mesmo, todos os dias. E já nessa profecia, se você pegar nesse capítulo 4, no versículo 3, ele julgará entre os povos numerosos e será árbitro das nações poderosas. Eles forjarão de suas espadas arados e de suas lanças
podadeiras, ao contrário daquilo que ele falou do profeta Joel. Ali Deus falava de uma guerra, aqui Deus já está dizendo, a guerra acabou, eu estabeleço o meu reino. Vocês, soldados que lutaram, que combateram, estrupiados que estão, vocês são estabelecidos no meu reino. Deixa eu te falar uma coisa, você acha que vai chegar o dia da paz? Sim, vai chegar, mas entenda que para que haja paz, alguém tem que lutar na guerra. E agora a gente está vendo realmente quem é quem. São Beda dizia, quer conhecer a valentia de um homem? Leva ele para a guerra. Você quer conhecer a valentia de um homem? Você vai ver essa valentia de verdade em meio à guerra. Quantos cristãos frouxos? Ai, não, porque não compensa. É melhor parar, é melhor não falar. Olha, meus amados irmãos, aconteceu um negócio aqui na minha cidade. Com todo respeito ao meu bispo, Dom Henrique. O Dom Henrique pediu paz, e é paz que nós estamos promovendo. Mas um clérigo, um sacerdote aqui da minha cidade, da minha diocese, ele estava na missa. E na missa ele estava falando contra algumas coisas que o atual governo do Brasil sinalizou. Como algumas políticas que travavam o aborto que foram quebradas. Então isso vai demonstrando para nós, e a própria ministra da Saúde do atual governo já sinalizou que vai avançar nas pautas pró-aborto. O aborto, segundo o catecismo da igreja, principalmente o catecismo de São Pio X, diz que o aborto é um dos piores pecados, é dos pecados que bradam, que clamam justiça do céu. Justiça do céu. E o padre dizia sobre isso na missa. E o padre falava que o cristão não pode concordar com isso. O padre não feriu em nada, o padre não falou mal de presidente. O padre falou o que o padre tem que falar, alertar o povo sobre a verdade do evangelho. Se você pegar o corte da homilia do padre no Facebook, onde estava sendo transmitido, você vai ver que o padre somente fala aquilo que é doutrina da igreja. Tinha um promotor lá de justiça na missa celebrando, ali sentado. Depois ele postou nota, mandou carta para o bispo, postou nota nos jornais, e nessa nota o promotor disse que o padre se equivocou, que o padre não celebrou o que era para ser celebrado. O padre tem que se deter àquilo que é da missa, não falar sobre coisas políticas e pedindo, praticamente exigindo do bispo, para que o bispo cobre dos padres, para que os padres não entrem nesses assuntos. E ele escreve, eu acho que a missa não é para isso. Eu fiquei pensando, e hoje fui treinar, encontrei um sacerdote aqui da nossa diocese, que é meu amigo, e eu falei, padre, olha que interessante, né? Se os padres começarem a chegar nos promotores e falarem, olha, aqui o seu processo acusatório aqui da promotoria está equivocado, né? Você não pode falar assim ou daquele jeito. Meu amigo, cada macaco no seu galho. Se nós não cuidarmos, aí a gente vai vendo os inimigos da igreja que vão avançando. Eles vão avançando. O que aconteceu? Um padre que dispensado da ordem, do ministério, pelo Santo Padre, o Papa, entrou com um pedido através do advogado dele na STF do Brasil para barrar aquilo que o Papa falou, aquilo que o Papa declarou, e desligou ele do ministério sacerdotal. Então aquilo que o promotor fez aqui na minha cidade, aquilo que essa advogada levou para o STF no Brasil, porque o Papa dispensou da ordem esse sacerdote que cometeu coisas erradas. As pessoas não estão entendendo a guerra. Eles estão avançando. E eu declaro aqui o meu total apoio ao Padre Leão aqui da Diocese de Dourados,
que falou muito bem e que se esse governo realmente aprovar o aborto, é um governo desgraçado, sem a graça de Deus. Porque se aprova o assassinato de crianças, perde a graça de Deus. O assassinato dos inocentes, perde a graça de Deus. Se torna desgraçado. Isso é palavra de Deus. A gente tem que parar. É a guerra, gente. Não é. E perceba, quem atacou foi o outro lado. Quem atacou foi o promotor, não foi o padre. O padre não tem que fazer isso. Mas quem decide o papel do que o padre pode falar ou não pode falar? Todas as vezes que isso foi feito, eram ditaduras que estavam sendo instaladas. Assim como aconteceu, que eu citei para vocês, no México, com São José Sanches. E nós estamos preocupados, porque se a gente não cuidar, o judiciário do Brasil realmente vai começar a querer dizer aquilo que nós podemos falar nas pregações e nas homilias, os padres, os bispos. Não, a nossa igreja ela não quer causar divisão, nossa igreja é mãe. Mãe acolhe os filhos, mas mãe educa. Mãe acolhe, mãe alimenta, mãe cuida, mas mãe educa. E a igreja, como mãe, tem que cumprir esses 4 papéis. Eu declaro aqui meu total apoio ao que o padre falou. Mas o promotor... Gente, mas o povo falou, mas Mateus, você vai falar alguma coisa sobre isso? O promotor vai querer me prender agora porque eu não concordei com aquilo que ele falou? Que falou asneira? Mas então aí a gente realmente já está vivendo. Os inimigos declarados da igreja estão aumentando, estão aparecendo a cada dia. Cuidado, meu povo. E aqui eu não estou falando contra a pessoa do promotor. Não contra a pessoa dele, contra a índole dele, ou ele enquanto promotor. Aqui eu estou falando que ele, como cristão católico, ele errou usando do ser promotor para querer não exortar o padre, mas começar do bispo. Como diz o jogador caro, né? Calma. Calma, baixa a bola. Baixa a bola. Meus amados irmãos, esse estado que nós vivemos de luta, de guerra, a gente só vai chegar nesse Miqueias 4, as espadas virando arados, as lanças podadeiras, não é agora. É quando Deus estabelecer o seu reino definitivo, é na sua segunda vinda. É na sua segunda vinda. Porque essa profecia, como eu disse, tanto de Joel 3, Joel 4, Miqueias 4, ela se cumpre em 2 momentos, podemos dizer. Na primeira vinda e na segunda vinda de Jesus. Eu quero ler com vocês novamente. Por favor, volta para mim lá em Joel. Volta para mim em Joel. Versículo 9. Proclamarei, Joel capítulo 4, versículo 9. Proclamarei isto entre as nações. Preparai uma guerra. Gente, aqui eu não estou falando. E aqui eu não estou fazendo nenhuma menção desse cunho político que é o cenário do Brasil hoje. Não é sobre isso. Eu estou falando da guerra realmente contra a igreja. Nós vimos a cantora Madonna. Primeiro, ela fez toda uma zombaria. Isso foi há um mês atrás, se eu não me engano. Toda uma zombaria com Nossa Senhora. Agora ela fez uma outra zombaria que ofendeu mais Nossa Senhora do que ela zombar da própria Nossa Senhora. Que eram mulheres vestidas com pedaços
de fetos abortados, bonecas que simulavam pedaços de fetos abortados. Meu Deus, é uma luta. Vocês lembram que nós passamos na pandemia? Os primeiros lugares a serem fechados e os últimos a serem abertos foram as igrejas. Foram as igrejas. Esquece o católico. Eu não sei se você votou do lado, se você votou do outro. Esquece política. Passou. Passou. Esquece política. Agora é a defesa da fé. Agora é a guerra. Mas lembrando que a nossa guerra, mais do que nunca, vocês sabem que a comunidade Ruá, o nosso maior apostolado é o apostolado angélico. É ensinar sobre o mundo angélico, sobre anjos e demônios. E Apocalipse 12, quando diz houve uma batalha no céu, aquilo ali foi uma batalha de pensamentos, uma batalha de ideias. E o que nós vivemos hoje, mais do que nunca na história da humanidade, se aproxima da batalha que os anjos viveram contra os demônios. É aqui, ó. É uma batalha de ideias, de argumentos, de narrativas. Ah, como que eu não vou me perder nesses argumentos, nessa narrativa? Aqui, ó. Aqui. Você vai se perder se você caminhar por aqui. Não é de sua cabeça, é por aqui. Por aqui. Se você caminhar por aqui, se você caminhar debaixo da autoridade da igreja. Como eu disse, eu citei para você essa situação do promotor, mas sempre respeitando totalmente aquilo que o meu bispo declarou. Tem pessoas que o meu bispo deixou claro, o posicionamento da igreja, de realmente, como mãe, trazer o povo. Teve gente que interpretou a carta do Dom Henrique, achando que o Dom Henrique falou, não fala mal mais do governo. O Dom Henrique falou isso na carta. Que a gente não fala mal do governo por não concordar, por não... Não. É obrigação. Jesus, Padre Zezinho cantou isso. Jesus, ele foi preso, sendo inocente foi julgado culpado. Ele morreu porque ele incomodou os poderosos. Os poderosos estão governando sempre. Nas prefeituras, nas câmaras, nos palácios. Os poderosos estão cuidando do legislativo e do executivo em todas as instâncias do Brasil. Aqueles que se acham mais poderosos ainda estão nos fóruns, estão aí no Poder Judiciário. Aí nós temos o outro lado também daqueles que se acham poderosos, que comandam o crime organizado. Nós vemos, por exemplo, aqui uma região de fronteira, tráfico e tudo aquilo que tem, que dominam cidades, bairros, comunidades. É muita gente oprimindo o povo de Deus. E eu falo para você que na autoridade, em nome de Jesus, você que oprime. Eu não sei como você oprime o povo de Deus, mas você oprime o povo de Deus. Vai chegar o momento que Deus vai declarar guerra contra você. E aqui eu dou o conselho para todos que declaram guerra contra o povo de Deus. É o conselho de Gamaliel, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Não queiram comprar guerra contra Deus. É o que Deus fala aqui. Mas se tirardes vingança, capítulo 4, versículo 4 de Joel, que sois para mim? Quereis vingar-vos de mim? Mas se tirardes vingança contra mim,
logo farei recair a vingança sobre vossas cabeças. Ah, mas Deus, não, Deus é amor, Deus é amor. Sim. E esse amor é justiça. O que é justiça? Dar aquilo que a pessoa merece. Isso é justiça. Entendam aquilo que São Paulo fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Se tem muita gente morrendo, se tem muita gente perdendo a vida, é porque está vivendo o pecado e está acolhendo a morte. Ai, você se acha santo, missionário, para julgar quem está acolhendo, quem está pecando? Não. Eu sou pecador também, eu faço parte dos estrupiados, lembra? Do exército dos estrupiados. Mas quem se declara a favor daquilo que fere a Deus, na sua imagem e semelhança, no seu povo, com a prostituição, com a devassidão, a corrupção do povo, que leva o povo a morrer nos hospitais sem atendimento, as músicas profanas que levam as crianças já se iniciarem na promiscuidade, na prostituição. Deus está falando aqui, lançaram sorte sobre o meu povo, versículo 3 do capítulo 4. Lançaram sorte sobre o meu povo, trocaram jovens por prostitutas, venderam donzelas por vinho e beberam. A gente viu aquela cantora de funk famosa, que eu não vou falar o nome dela, que eu não gosto de dar ibope pra ela não, que é declaradamente praticante de rituais satânicos. Ela foi gravar um clipe numa comunidade onde ela simulava, e espero que seja simulação só mesmo, no clipe, mas ela já deixou claro, principalmente nas entrevistas que ela dá fora do Brasil, nos Estados Unidos, que ela gosta de manter relação sexual com homem, com mulher, com todo tipo, em grupo, gosta de fazer sodomia, os pecados de Sodoma e Gomorra, onde foi atraída a ira de Deus. Ela estava simulando ali sexo oral. Nenhum dos dançarinos, acho que era alguma coisa do clipe, os moradores da comunidade, que é chamada de maneira popular a favela, ficaram abismados com aquilo ali. Os próprios moradores. Meus amados, agora vai chegar o dia que as lanças vão virar arados. Deus vai estabelecer, Deus vai buscar a sua igreja, vai voltar a segunda vez. Mas agora a gente está em Joel capítulo 4. Agora é hora de fazer espada e lança. Ah, Mateus, então, você é a favor do armamento? Porque hoje tem que explicar tudo, né? O povo tem problema hoje. Toda essa polarização política que aconteceu no Brasil. Sabe o que é espada, bendito? Filho do Altíssimo, amado de Nossa Senhora, amigo dos anjos. Sei que dá trabalho para os anjos da guarda. Deixa eu te explicar. Espada é a palavra de Deus. É pela palavra. São Paulo fala em Efésios 6 que a palavra de Deus é a espada. É pela palavra. É pela ação da palavra. É pela força da palavra, é pelo testemunho da palavra. É pelo testemunho que nós precisamos lutar, continuar. Não parar. Não para. Mateus, mas minha realidade hoje, eu não, é muito difícil. Não, aonde você estiver, viva a palavra. Busca a confissão, busca a Eucaristia, adore. Mateus, eu não consigo passar para adorar.
Eu saio de casa às 5 horas da manhã, assim como meu pai já viveu na cidade de São Paulo. Nós estávamos aqui morando aqui em Mato Grosso, o pai trabalhando em São Paulo, que saía de madrugada e chegava no final da noite, dormia poucas horas. O pai conta que às vezes dormia no ônibus, passava do ponto, chegava mais tarde ainda, era o ponto, tempo de chegar, tomar um banho, comer, deitar e levantar, porque a gente tinha que voltar para o ponto. Reze o rosário no caminho do seu trabalho. Reze o rosário. Hoje, mas eu ainda não decorei os mistérios, que São João Paulo II dizia que o terço, para ser terço, tem que se contemplar os mistérios para rezar. Como na Batalha de Lepanto, Papa Pio V declarou que foi pela ação do terço, do rosário, que o povo que estava lutando contra os turcos venceram. Se você não pode estar aqui, como eu estou nesse momento pregando para você, reze o rosário pela igreja, pela edificação da igreja. Reze o rosário. Papa Leão XIII escreveu uma encíclica. Eu sou apaixonado pelo Papa Leão XIII, pela sua história. E o Papa Leão XIII, em 1883, ele escreve uma encíclica. E nessa encíclica ele fala sobre um exército com um rosário na mão. Nós precisamos ser esse exército com o rosário na mão. Esse exército com o rosário na mão. Rezando. Lutando. Nós precisamos ser esse exército com o rosário na mão. Não só pendurado no braço, não, para mostrar que você faz parte de um movimento, ou que você é católico. Igual o primo de um missionário nosso, que tatuou, como virou aquela moda de usar o terço no pescoço. Teve um primo de um missionário nosso que ele falou, não vou ficar usando o terço, já tatuou o terço, ainda com as contas tudo errado. Não é estar com um terço pendurado, não, é rezando ele. Reza o rosário. Reza. Fala uma coisa para você. Cuidado só. Vamos cuidar dos outros. Desses estrupiados. Mesmo que seu carisma é diferente. Mesmo que você pense diferente. Não vai deixar de falar a verdade. Principalmente porque existem carismas. E cada carisma ali tem o seu apostolado. Eu não vou deixar de pregar a força da masculinidade. A beleza do ser feminino. Porque tem hoje irmãos que têm propagado uma geração frágil dentro da igreja. Eu amo esses irmãos e, se posso, prego ao lado deles. Mas não vou deixar de ser quem eu sou. O carisma e o ministério que Deus me deu para a comunidade Ruah. Não vou deixar. A gente precisa entender que a gente luta pela mesma academia. Deixa eu contar para você uma história. Eu sou lutador de kickbox, meus filhos lutam kickbox também. E quando eu levo eles no treino, quando eu estou em Dourados, eu levo eles no treino e eu já ajudo a mestre, dar treino ali, auxiliar a mestre no treino para as crianças. E o meu filho o João Miguel, tem uma criança também que luta ali, que pratica o esporte, que luta ali com eles, é João Eloy e meu filho é o João Miguel. E eles sempre discutem, não se bicam. O que a mestre fez? Eu não estava lá e a mestre pegou e falou assim, vocês são parceiros. O nosso esporte é individual, porque quando você sobe no ringue, quando você entra no tatame para lutar, o kickbox, que é trocar soco e chute, você está sozinho. Mas antes alguém treinou com você. Você está representando uma academia. A mestre falou isso. Aí quando eu cheguei no próximo treino e fui auxiliar a mestre a dar o treino para as crianças, a mestre colocou os dois juntos. Eu falei, é hoje que eu vou ver. E um ali reclamando do outro, e eles me respeitam muito também. E aí o João Eloy falava, tio, ele não segura direito.
Aí o João Miguel falava, papai, ele não tá golpeando direito ali, porque tem que treinar com o outro, segurar a manopla, o aparador, pro chute, pro soco. E eu peguei eles dois, não sabia aquilo que a mestre tinha falado, eu peguei eles dois e falei, vocês precisam entender o seguinte, que vocês compõem uma família. Aqui o nosso CT, todos os adultos que treinam, todas as crianças que treinam, nós formamos uma família. Nosso esporte é individual quando nós subimos no ringue, quando nós entramos no tatame. Mas nós estamos representando a família que nós participamos, que é a academia de onde nós saímos, o CT de onde nós saímos, onde nós pertencemos. A mestre falou, falei isso para eles no último treino. E ali eu corrigindo, a mestre de um lado, eu do outro, a gente corrigindo o treino deles. E eu comecei a observar que eles começaram o João Miguel passou um soco, pegou o soco e ele, desculpa. Aí o João Eloy entrou um chute, ele falou desculpa. Eles começaram a se respeitar. Se respeitar. Nós, eu, você, todos nós, você que sou movimento, você que sou pastoral, sua comunidade, nós formamos esse exército de estrupiados. Então nós precisamos entender que o outro também é estrupiado, que eu também sou, que eu tenho meus defeitos, o outro também tem que respeitar o do outro, para ele respeitar o meu. Se ele não respeita o meu, eu vou respeitar ele, para ele aprender a respeitar o meu. E nós estamos lutando do mesmo lado. Do mesmo lado. E quem nos conduz é um mesmo Espírito Santo. O mesmo santo anjo que muitas vezes desce para auxiliar você na sua luta, está no mesmo coro angélico daquele outro anjo que desce para auxiliar auxiliar o outro. Você tem seu anjo da guarda, aquela pessoa que você tem dificuldade de conviver, tem o dela, recebe o mesmo auxílio angélico. Nós temos a mesma mãe no céu, a rainha do rosário, das vitórias. Vamos dar as mãos, dobrar o joelho junto, ser suporte pro outro. E juntos vamos conquistar territórios para Deus. Já não mais territórios terrenos, mas o território do coração. Para que a palavra de Deus, testemunhada por nós, possa encontrar uma terra boa, como o Senhor fala em Mateus capítulo 13, uma terra boa, onde possa, quando a semente ser lançada, a semente ela é lançada não somente pela palavra anunciada, mas pela palavra vivida e testemunhada. Porque a palavra vivida e testemunhada, ela faz fecundar a palavra anunciada no coração. 10, 20, 30, 60, 100 por um. Meus amados irmãos, que o Espírito Santo nos auxilie. No final, quero rezar o Veni Creator, a oração do Espírito Santo, esse hino maravilhoso da igreja. Antes de concluirmos, quero só dizer para você, você que quer mergulhar mais na mística dessa segunda vinda de Jesus, o que acontece depois da morte, dessa ação, do que os santos falaram sobre o céu, o que é o purgatório, o inferno existe ou não existe, estamos no fim dos tempos ou não estamos? Você precisa estar conosco no curso Fim dos Tempos, a Escatologia Católica. É um curso da comunidade Roá com o professor Felipe Aquino. Ele ministra as aulas, fantástico. Se inscreva agora, está aqui o link, aqui embaixo. Também temos um curso Leigo Exorcismo com um grande exorcista, doutor Monsenhor Rubens Miralha, grande sacerdote maronita.
se inscreva. O Leigo Exorcismo, tudo que você precisa saber sobre o ritual vigente do exorcismo, e também você pode se inscrever já no Congresso Nacional Angélico, que vai ser do dia 25 a 29 de outubro, nos 26, obrigado, 26 a 29 de outubro, no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Aflitos, em São Paulo. Tá bom? Vai ser fantástico, esse ano vai ser bem mais intimista, as vagas são extremamente limitadas, lugar com ar-condicionado, climatizado, boas cadeiras, vocês estarão mais próximos de nós, catequistas e palestrantes, cantores, tá bom? Estarão bem próximos de nós. Aqui embaixo você não vai direto para a página, você vai para o WhatsApp da comunidade Ruá e as missionárias irão falar com você, para você fazer a sua inscrição. Aproveita que está no primeiro lote, tá bom? Daqui uns dias ele já acaba, tá? E aí entra o segundo lote, terceiro lote eu acredito que rapidamente, antes de chegarmos perto do congresso, pela quantidade das vagas, já serão preenchidas, ok? Eu quero dizer para você, mais uma vez, que não é inscrito, se inscreva no canal também, siga nas redes sociais, Oficial Comunidade Ruá, Matheus Fernandes Ruá Oficial. Também vem projeto novo por aí, daqui a alguns dias já estará, na próxima pregação já vai estar o link do canal, que é um canal que a comunidade está fazendo, para eu fazer um trabalho um pouco diferente do trabalho que nós fazemos aqui no canal da comunidade. Então depois você vai se inscrever, nós precisamos rapidamente de 1000 inscritos para a gente começar a fazer live. É um conteúdo diferente, é uma opinião diferente, por isso que não vai ser feito no canal da comunidade Ruá, vai ser feito no canal Matheus Fernandes Ruá Oficial, que daqui a alguns dias o Thiago já está preparando, né, Thiago? Vai estar pronto para você se inscrever também. Mais um canal com conteúdo, tem muita novidade esse ano na comunidade Ruá. Obrigado por você que chegou até aqui com a gente. Não esqueça de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, enviar para alguém essa pregação e também se inscrever no canal, deixar o seu like. Vamos terminar rezando aos arcanjos e rezando o nosso Veni Creator, o Vinde Espírito Criador. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Te espero, te encontro sexta-feira que vem, a partir das 6 horas da manhã, na nossa próxima pregação. Meus amados irmãos, lembre-se sempre, vamos juntos ser um sopro de vida no mundo. Salve Maria Imaculada, Ruá. Beijão. Tchau, tchau.